Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual horário você vai estar vendo esse vídeo aí, mas eu sou Raul Santos e seja bem-vindo ao canal Dá o Papo Podcast. Aqui a gente fala sobre a palavra de Deus, sobre vários assuntos, tem música, tem muita coisa. E eu tava uma semana aí sem gravar, né? Aconteceram algumas coisas na minha família, mas estou feliz porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Então já deixa o seu like aí, deixa o seu comentário, compartilha para que mais pessoas venham conhecer o canal Dá o Papo. Aqui a gente fala sobre a palavra de Deus e muito mais. Eu amo falar sobre isso, eu amo falar sobre Cristo e hoje eu quero trazer uma palavra para vocês que Deus ministrou ao meu coração. Há um tempo eu tenho pensado em falar, né, sobre esse assunto. E Deus permitiu que fosse hoje. Então, se prepara que a gente vai falar sobre amizade. Sobre o quanto a amizade é importante e o quanto ela tem que ser valorizada. Hoje eu tava vindo de carro e eu tava pensando que... Lembrando, né, de uma frase que eu escutei uma vez, que o amigo é aquele ente da família que você escolhe. Porque você não escolhe o seu irmão, você não escolhe... o seu pai, a sua mãe, você não escolhe o seu tio, você se torna amigo deles, mas você não escolhe eles apareceram na sua vida, mas o amigo você escolhe, na verdade vocês se escolhem para essa amizade, e a amizade ela tem que ser muito valorizada no nosso tempo de hoje, não a amizade virtual, não é essa que eu quero falar sobre. Eu quero falar sobre a amizade verdadeira. Ou aquelas pessoas que se importam de alguma maneira com você. Por quê? Porque Deus coloca pessoas em nossas vidas, ou Deus nos coloca na vida de outras pessoas para que a gente possa ser instrumento pro manifestar da glória de Deus. A semana passada eu estava num tempo muito difícil, assim, pensando sobre coisas que têm acontecido, meditando, orando, falando com Deus, tocando louvor e querendo gravar e não vinha a mensagem, e a mensagem que vinha eu falava, mas Senhor, eu já falei sobre isso, eu vou falar de novo, o canal não vai fluir e aí eu meio que travei, né? Travei a minha criatividade, ou restringir o fluir do Espírito Santo sobre a minha vida, sobre esse canal, sobre esse meio que o Senhor tem colocado na minha vida, e aí meio que eu travei isso e eu gostaria de destravar, e eu gostaria que você me ajudasse. E aí, cara, eu recebi um áudio de um irmão, o Jackson. Cara, Jacão, Deus te usou muito, cara, naquele dia que você me mandou o áudio compartilhando, falando sobre a nossa amizade, sobre coisas que nós já fizemos e coisas que ainda vamos fazer pro reino de Deus, e aquilo aqueceu o meu coração. Então eu te agradeço, cara, te agradeço de coração, porque você se deixou ser usado pelo Espírito Santo de Deus para me mandar aquela música e ministrar sobre o meu coração durante um áudio curto de 1 minuto. Cara, a amizade é isso, a amizade é isso, pessoas são isso, pessoas são instrumentos para fluir da glória de Deus e para deixar Deus fluir através de você. Então, já você que está até agora aqui, já começa a mentalizar aqueles seus amigos que precisam conhecer Cristo Jesus, assim como você conhece, que precisam saber que existe um Jesus que transforma a vida, que precisam saber que existe um Jesus que liberta. E eu tenho um testemunho, né, para contar. Tem um amigão meu do ensino médio, da escola, crescemos junto, fizemos várias coisas juntos, o Thiago Camilo, e aí, cara, eu nunca falava de Jesus para ele porque eu tinha vergonha no ensino médio, e tinha vergonha de Jesus, tinha vergonha das coisas que eu fazia e falar que eu era de Jesus, então era um misto e eu nunca falei. E aí durante muito tempo a gente ficou um pouco sem se conversar por causa da correria, eu casei, ele vivendo a vida dele e tal. E aí um dia a gente se encontrou no Projeto Férias e ele estava na igreja.
E aí ele falou pra mim assim, pô, você era da igreja também, Raul? Eu falei, não, eu sempre fui. Ele falou, cara, por que você não falou de Jesus pra mim antes? E, velho, isso mexeu muito comigo. Você vê como a amizade, duas mensagens totalmente diferentes, quase 15 anos uma da outra. A semana passada eu recebi do Jackson e essa mensagem do meu amigo o Thiago há 15 anos atrás. Cara, como a amizade é importante, como a amizade mexe com a gente. E Jesus, ele precisa que você utilize da sua amizade para influenciar pessoas ou para levar pessoas até ele ou levar ele até pessoas. E eu quero compartilhar com vocês o texto que está em Marcos capítulo 2, Marcos capítulo 2, a partir do... Deixa eu ver aqui. Vamos ler versículo 1, vai. Marcos 2, 1. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava na casa. Então muita gente se reuniu ali fora, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Jesus lhes pregava a palavra. Então tinha muita gente na casa, porque soube que Jesus estava lá. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4. Vieram alguns homens. Alguns textos, alguns dizem que eram amigos. Eu não sei, esse texto de Marcos não fala, só fala que vieram alguns homens carregando um paralítico. Vieram e estavam carregando esse homem que necessitava de um milagre, esse homem que necessitava de uma cura, esse homem que necessitava de uma transformação. Vieram carregando, porque soube que Jesus estava lá. E quantas vezes nós não sabemos que Jesus está no lugar e nós temos amigos que precisam ouvir da palavra de Deus, que precisam saber da palavra de Deus, que precisam de uma palavra, que precisam de uma mensagem no WhatsApp. Cara, Jesus te ama. Pô, Jesus tem uma obra na sua vida. Pô, volta para Jesus. Sabe? Carregando, esses homens estavam carregando esse paralítico e aí se depararam com a casa cheia. No versículo 3 diz assim, ó: não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Eu não sei qual o nível de amizade que você tem com essa pessoa que eu pedi para você lembrar, mas você é capaz de se esforçar a ponto de abrir o teto do local e descer ele até Cristo Jesus? Jesus ministrou muito ao meu coração, falando muito sobre esse texto, o quanto eu me importo com as pessoas a ponto de, cara, que loucura, porque se você for parar pra pensar, os tetos não era laje igual é em casa, não era laje. E não eram bem feitos igual é hoje. O risco de se cair daquele local. Era uma casa grande, porque tinha muitas pessoas. Era uma casa importante no local, podemos dizer sim. E eles se despiram de toda a vaidade e fizeram um ato de loucura de descer aquele homem até a presença de Cristo Jesus, porque sabia que algo ia acontecer. Eles de repente ouviram falar que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma, que Jesus muda a vida. E quantas vezes nós da igreja temos ouvido que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma. E aí temos pessoas ao nosso lado que necessitam ser levados, introduzidos até a presença de Jesus e nós não conseguimos fazer. Nós não conseguimos dar essa oportunidade para as pessoas conhecerem a Cristo Jesus. Mas esses homens levaram. E aí o milagre está. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. O que curou o paralítico não foi a fé do paralítico. O que curou o paralítico foi a fé dos 4 homens. Eu não sei se esses homens eram amigos, porque esse texto em si não falam, diz que eram homens. Eu não sei se o paralítico tinha dinheiro e pagou esses homens para levar até Cristo Jesus. Eu não sei, mas eu sei que a fé desses homens curaram e transformaram a vida daquele paralítico. Será que nós temos fé o suficiente para curar e transformar a vida do nosso amigo?
o nosso amigo, aquele amigo, aquele ou será que nós podemos confiar nos nossos amigos a ponto de que se um dia eu estiver na cama, ele vai me carregar até a presença de Cristo Jesus? Aleluia. Cara, como isso é maravilhoso, porque, como eu disse, a amizade você é algo que você escolhe. Não, você não é obrigado a ser amigo de pessoas que são ruins, que é ruim com você. Você tem que conviver, você tem que viver com aquelas pessoas, mas você não é obrigado a conviver, mas você escolhe amigos. E aí, cara, essa é a diferença. Cara, Jesus tem esperado que nós venhamos introduzir pessoas até a presença dele e deixar sermos levados pelos nossos amigos, amigos que nos aproximam de Cristo Jesus, amigos que nos aproximam do Evangelho, amigos que nos aproximam a fazer coisas e coisas que o Evangelho nos pede para fazer. Esses amigos é o que importa. Esses amigos são os importantes para a nossa vida. Então é lógico que é muito melhor se você for amigo do seu líder, se você for amigo do seu pastor, se você for amigo do seu irmão, se você... É muito bom. É muito bom. Mas nem sempre vai ser assim. Nem sempre você vai ter esse nível de amizade com pessoas a ponto de que, cara, se eu precisar, você vai me descer sobre o telhado. Esses homens desceram. E Jesus disse, vendo-lhe, versículo 5, vendo-lhes a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Já que nós conseguimos dizer a ponto de levar a pessoa e Jesus vê a nossa fé e essa fé curar essa pessoa, essa fé transformar a vida dessa pessoa, essa fé mudar a vida dessa pessoa, a ponto de Jesus falar, eu estou vendo a sua fé, Raul, e eu estou curando o seu amigo. E aí o meu amigo vai ficar grato e vai querer servir esse Jesus também. É sobre isso que eu quero falar. É sobre isso, é sobre a amizade verdadeira que Jesus tem colocado na nossa vida. Então eu agradeço a Deus pelos meus amigos de coração, aqueles que compartilham da mesma fé que eu, aqueles que compartilham do mesmo Jesus que eu. Eu agradeço a Deus por eles, eu agradeço a Deus. Como os dois que eu citei, Thiago, Camilo e Jacão, Deus te ama, cara. Muito obrigado pelo que você fez. E vários outros amigos que eu tenho de coração, que eu amo de coração, que eu amo, como o Samuel e o Matheus, que têm feito o trabalho de jiu-jitsu na igreja e têm introduzido isso e são meus amigos e eu amo de coração. Eu amo de coração. Então é sobre isso. É sobre o quão importante nós somos na vida de alguém, a ponto dessa pessoa poder nos carregar até a presença de Cristo Jesus quando nós já não conseguimos ir com as nossas próprias forças. Ou quanto de força eu tenho para carregar alguém até a presença de Cristo Jesus quando essa pessoa não consegue mais. Será que eu tenho essa força? Ou será que eu tenho essa pessoa que eu confio? Então, que você possa buscar de Deus as verdadeiras amizades e Deus vai colocar na sua vida verdadeiros amigos e vai te fazer verdadeiro amigo de pessoas que necessitam. As pessoas estão precisando de Cristo Jesus, assim como nós também precisamos de Cristo Jesus. E Jesus está aí na casa. De repente a casa está cheia, mas nós precisamos arrumar um jeito de levar o nosso amigo até a presença de Cristo Jesus, como esses homens fizeram. Eles levaram até a presença de Cristo Jesus e ele foi salvo, ele foi curado, ele foi liberto pelo nome de Jesus. Amém? Era isso que eu queria falar. Estou muito feliz por mais um vídeo, por ter rompido, né, essas 3 semanas aí que eu fiquei no ócio, sem criatividade, sem deixar o fluir, e aí com uma mensagem que queimou no meu coração e eu consegui voltar a gravar. Então, mais uma vez, eu agradeço a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu peço que Deus venha entrar na sua casa, na sua vida, na sua família e venha produzir milagres e transformação em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a Deus pela sua vida. Então, se você chegou até aqui, deixa o seu curtir,
deixa o seu comentário, compartilha com pessoas sobre o canal, dá o papo e que a gente possa fluir mais e mais da palavra de Deus. É o que eu peço e desde já eu te agradeço, Deus, em nome do Senhor Jesus. Então, mais uma vez, para terminar, eu sou o Raul Santos e esse é o canal Dá o Papo Podcast. Aqui ele pode ser seu também, então deixa o seu curtir, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha. E até semana que vem, se assim o bom Deus quiser para nossa vida, tá bom? Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Valeu, até a próxima.